Boa tarde a todos. Como havia sido dito no grupo, hoje o nosso encontro será de forma virtual e daremos continuidade ao nosso encontro do domingo passado que estávamos falando sobre a Bíblia. A Bíblia vem da palavra biblioteca, que é um conjunto de 73 livros que foram escritos entre 1400 a 1500 a.C. e 100 anos depois de Cristo. A Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, que é conhecido também como o Velho Testamento, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 46 livros e o Novo contém 27 livros. Estes livros variam de tamanhos, podendo ter de uma única página a dezenas de páginas, mas todos, até mesmo os mais curtos, são divididos em capítulos, com cerca de uma página ou duas de extensão. Cada capítulo está dividido em versículos. Cada versículo são aqueles que dividem os capítulos, ou trechos de algumas linhas ou frases curtas. No texto bíblico, os capítulos são indicados com números grandes e os versículos com números pequenos, como por exemplo, vou dar o exemplo do livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. Aqui está o capítulo 6. E os versículos são os números pequenos que continuam, dão sequência. Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia, que ganham um nome especial. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Pentateuco porque são 5, penta vem de 5, né? Por exemplo, o Brasil, ele é pentacampeão mundial, quer dizer que ele é 5 vezes campeão do mundo. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. E aí, os livros são Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros vão contar principalmente a história da origem do povo de Deus até a chegada à Terra Prometida. Os 40 anos que esse povo passou no deserto até conquistar a Terra Prometida. Então, cada catequista vai apresentar um pouquinho de cada livro. Aproveitem, porque no final desses vídeos nós teremos algumas perguntinhas. Até mais! Irei falar sobre o primeiro livro de Pentateuco, Gênesis. Gênesis significa origem e nascimento e contém 50 capítulos. Nos 2 primeiros capítulos narram a criação do mundo e a maior criação de Deus, que é o homem, a imagem semelhante a ele. O capítulo 3 ao capítulo 11 conta a história da queda do homem e do pecado vindo à humanidade. Do capítulo 12 ao 37, conta a história dos patriarcas, que com eles surge a comunidade de Israel. E a comunidade de Israel tem como objetivo levarem as pessoas mais próximas de Deus e alcançarem os objetivos de Deus. E do capítulo 38 ao 50, conta a história de José, já se preparando para o livro de Êxodo, que é uma história muito comovente, que conta uma ação grandiosa de Deus, que é a libertação de um grande povo da escravidão. Vou falar para vocês hoje do segundo livro do Pentateuco, o Êxodo. Êxodo significa saída. O livro do Êxodo é composto por 40 capítulos e a sigla que representa o livro do Êxodo é EX. O livro do Êxodo ele retrata a saída do povo de Deus do Egito para a Terra Prometida. O homem escolhido para conduzir o povo hebreu, o povo de Deus, o povo eleito para a Terra Prometida foi Moisés. E no livro do Êxodo conta a história de Moisés. Moisés, né, como muitos conhecem, tem até um filme muito conhecido que conta a história da vida de Moisés. Moisés ele foi criado, encontrado pela filha do faraó, e ele acaba matando um soldado egípcio e foge por medo para o deserto de Madiã, e lá ele constrói a sua vida, a sua família.
em um dia Deus aparece para ele em uma sarça que se consumia, mas não se queimava, no Monte Sinai. E aí, Deus dá uma grande missão para Moisés, de conduzir, de retirar o seu povo da escravidão do Egito em direção à terra prometida, que era Canaã. E nisso, Moisés aceita essa missão e vai até o Egito com a intenção de libertar mesmo o seu povo da escravidão do Egito. E aí o faraó irredutível acaba não cedendo, e aí Deus manda sinais para o faraó. E aí, até que vem as 10 pragas, né? As 10 pragas do Egito, as famosas pragas do Egito. E aí o faraó, somente na última praga que ele sente, né? Que é a morte do primogênito e atinge diretamente a ele. E aí ele resolve libertar o seu povo e Moisés começa então a conduzir o povo hebreu para a terra prometida. Nesse período, o faraó se arrepende e manda seu exército inteiro atrás do povo hebreu. E aí é quando o Mar Vermelho se abre. O povo hebreu, o povo de Deus, atravessa o mar, e na hora que o exército do faraó vai atravessar, o Mar Vermelho se fecha. E aí eles começam então uma grande caminhada até a terra prometida. E nesse período, o povo começa a murmurar, começa a reclamar, porque não é fácil, né? Essa caminhada e essa multidão. E então, o povo tem sede, tem fome, e eles reclamam que tem sede, Deus dá água. Reclamam que tem fome, Deus manda um maná do céu, dá onde comer para o povo. E mesmo assim, o povo acaba murmurando, desacreditando, enfraquecendo mesmo a fé e começa a duvidar de Deus. E aí eles começam a adorar outros deuses. E aí Moisés, vendo tudo isso, como líder dessa multidão, desse povo todo, um líder enviado e dado por Deus, ele institui algumas leis, algumas regras. E aí então surgem os 10 mandamentos, que também é conhecido como Decálogo. E aí essas normas, esses mandamentos são para que tudo aconteça de acordo de como Deus quer, da forma que Deus quer. Então Moisés, no finalzinho do livro do Êxodo, constrói o tabernáculo, que significa morada, que é o mesmo que o sacrário, onde guardamos as hóstias consagradas. E ali para o povo poder encontrar-se com Deus. E o livro do Êxodo é mais ou menos isso. É um resumo contando um pouco da trajetória do povo hebreu até a terra prometida. E contando também um resumo da vida de Moisés. O livro de Levítico vai nos mostrar que naquela época as pessoas estavam distantes de Deus. Inclusive não só as pessoas, como também os próprios sacerdotes. No caminho até chegar na Terra Prometida, as pessoas começaram a se questionar, a se perguntar e ficar com dúvidas em relação a Deus, se ele existia mesmo, ou então também ficar com dúvidas em relação à existência de outros deuses. Daí, Moisés escreveu algumas leis muito importantes, algumas leis que são seguidas até hoje. E por que ele escreveu essas leis? Porque ele tinha a intenção de fazer esse pessoal que estava desacreditando de Deus voltar a acreditar em Deus. Então ele escreveu as leis para fazer com que o pessoal volte a trilhar e a caminhar no caminho certo. Essas leis foram escritas através de 5 grupos de leis diferentes. Ele escreveu as leis referentes à pureza, as leis referentes às ofertas, as leis referentes ao sacerdócio, referentes às festas e as leis referentes à terra. Com essas leis, o povo recomeça a trilhar o caminho correto novamente. E o livro é isso. Ele basicamente nos apresenta a forma certa que foi demonstrado por Moisés para o povo de como o povo se tornar um povo santo de Deus. Oi gente, boa tarde. Vim lembrar com vocês um pouquinho do livro de Números que a gente falou semana passada. O livro de Números ele é o 4º livro da Bíblia do Antigo Testamento. Ele faz parte de um conjunto de 4 livros escritos por Moisés e possui 36 capítulos. O livro registra a história do povo de Israel durante seus quase 40 anos de peregrinação no deserto em busca da terra prometida.
O livro tem esse nome por causa das instruções de Deus a Moisés de contar todos os homens de 20 anos para cima que poderiam ir para a guerra, e relata também as experiências de fé e de rebeliões desse povo. O elenco desse livro se dá aos estágios de suas jornadas, como o primeiro recenseamento, que foi no Monte Sinai, e depois no deserto de Parã, e depois nas planícies de Moabe. No Monte Sinai foi onde ocorreu o primeiro recenseamento, que foi a contagem desses povos, que é a contagem desses homens, e quando eles saem desse monte, as coisas ali já começam a desandar. Deus pediu para que enviasse 12 espiões à terra prometida. E quando esses espiões retornaram, 10 deles disseram que não era possível. Mas 2, Josué e Caleb, disseram sim que era possível eles adentrarem a terra prometida, que eram para eles confiarem em Deus. Mas infelizmente ninguém o escutou e quiseram voltar para o Egito. Deus ficou irritado e disse que já que aquele povo não confiava nele, aquele povo, os israelitas, iriam caminhar durante 40 anos no deserto. Quando chegaram em Moabe, depois dos 40 anos, o rei Balaque ficou assustado com a quantidade de pessoas que ali habitavam. E foi aí que ele pediu para que um feiticeiro, chamado Balaão, amaldiçoasse aqueles israelitas. Só que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, somente abençoado, pois a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12 estava se cumprindo. Depois, acontece outro recenseamento e os israelitas começam a ir para algumas batalhas. E Moisés escolhe Josué como seu sucessor. O livro termina quando a nova geração começa a entrar na Terra Prometida. Olá, pessoal! O 5º livro do Pentateuco é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei. Mas antes da gente entrar mais especificamente no livro de Deuteronômio, é importante a gente recordar um pouquinho da história do povo de Deus. Em Gênesis, nós vimos que na criação, Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, para que a partir deles fosse surgido uma nova descendência, a descendência dos filhos de Deus. Eva gerou Caim e Abel, porém o pecado já tinha entrado no mundo e por conta da inveja, Caim matou Abel. Deus quis purificar a face da terra e mandou o dilúvio, e do meio do dilúvio reservou Noé e sua família para ser o exemplo, para ser o modelo. E a partir dali, da família de Noé, Deus constituiu o povo de Deus, que é o povo hebreu, que é o povo de Israel. Então, Deus teve misericórdia daquele povo e levantou uma geração que surgiu a partir de Noé, que também era da família de Abraão. Então, nós temos aí a descendência que nós já falamos no último encontro. Abraão gerou Isaac, foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de toda essa nação que nós vamos conhecer agora um pouquinho da história do povo de Israel, o povo eleito, o povo hebreu. O povo vivia escravizado pelo faraó e Deus escolheu Moisés, um escolhido, para tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida. Essa terra prometida é Canaã, era a terra onde correria leite e mel, a terra onde o povo poderia ser feliz. Só que para viver nessa nova terra, Deus precisava organizar esse povo. Moisés era um homem, um ser humano como nós, e ele precisava organizar o seu povo. E o povo que nós estamos falando não é o povo da crisma, uns 30, 40, 50 crismandos, 50 pessoas. Era uma multidão, né? Era mais que Belo Horizonte, mais que o povo de Belo Horizonte. Então, para organizar esse povo, era necessário leis. Então, no livro de Êxodo, Levítico e Números, nós conhecemos algumas leis que Deus concedeu a Moisés para organizar o povo. E no livro de Deuteronômio, nós temos aí uma segunda lei. Essa segunda lei não é uma nova lei, mas é um reforço das leis que já tinham sido criadas e agora tem uma ênfase maior. Essa lei que foi criada agora é a lei para tornar o povo preparado para entrar na Terra Prometida. Já que o povo estava andando há 40 anos no deserto em busca da Terra Prometida, Deus chamou Moisés e disse assim: olha, você tem que preparar o povo para quando eles chegarem na Terra Prometida, que eles possam aproveitar bem, que eles não pequem, que eles não violem a lei, mas que eles vivam bem a Terra Prometida.
Da mesma forma na nossa vida, a gente precisa viver bem aquilo que Deus nos concede. Então, o livro de Deuteronômio, ele é baseado em 4 discursos de Moisés. Moisés reúne o povo e fala para o povo aquilo que eles precisam melhorar. Coloca as leis. Essas leis não foram tiradas da cabeça de Moisés. Deus chamou Moisés face a face no Monte Sinai e deu para ele o que a gente conhece como 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão descritos no livro de Deuteronômio. Além dos 10 mandamentos, Deus concedeu também outras leis, leis sociais, leis civis que a gente usa até hoje. Por exemplo, a lei, que está lá no mandamento, não matar, não furtar. Essas leis que estão nos 10 mandamentos, elas foram transferidas também para o nosso Código Civil. Então é uma lei social também. A gente sabe que se a gente roubar, a gente vai ser preso. Então, desde aquela época até hoje, as leis, elas estão presentes para regular a sociedade, para equilibrar. E olha que interessante. Quando Deus chamou Moisés para conduzir o povo, Deus falou com ele, olha, você vai conduzir o meu povo para sair do Egito, da escravidão, até a terra prometida. E olha, o povo ficou 40 anos não é 40 dias. Então eles reclamavam, eles murmuravam. Por isso Deus enviou as leis. Deus falou assim, olha, vocês precisam seguir somente a mim. Vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Então Moisés, ele foi o escolhido para transcrever essas leis e mostrar para o povo. Moisés gostava tanto do povo que ele quis escrever e deixar por escrito no livro de Deuteronômio essas leis. E olha só, Deus falou com Moisés assim, olha, Moisés, infelizmente você vai conduzir o povo até a terra prometida, mas você não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida no seu lugar é Josué, que vai ser o seu sucessor. Moisés ficou muito triste, ele poderia naquele momento ter abandonado tudo, mas olha o que ele fez, ele gostava tanto do povo, ele era tão fiel a Deus, que ele resolveu escrever as leis, ele resolveu escrever tudo o que o povo precisava fazer para aproveitar a terra prometida. Por isso, o livro de Deuteronômio, ele reforça a lei para o povo de Israel, reforça como o povo deveria viver na terra prometida. Então, no finalzinho do livro, Moisés ele professa um cântico, o cântico de gratidão, gratidão de Moisés por ter caminhado com o povo até a terra prometida. E no finalzinho do livro aparece a posse de Josué. Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele entrou com o povo de Deus na terra prometida.